eu preciso falar do impossível. É o texto de hoje, o nosso Evangelho. É um texto que desafia o nosso raciocínio humano. Mas eu preciso dizer a vocês o que a Escritura Sagrada diz. Falar do impossível. Mas o impossível que é possível. E além de ser possível, é real. Acho que confundi todo mundo. O impossível para nós homens, para nós humanos, mas que é possível para Deus. E que é real em nossas vidas. Nós estamos hoje chegando ao final da primeira parte do ano eclesiástico. É da primeira parte do ano em que nós lembramos as principais datas da cristandade e da nossa vida. Nós lembramos, e é fácil falar a respeito do Natal. Uma data bonita, festiva, alegre. É fácil falar a respeito da Páscoa. Não tanto quanto o Natal. Porque a Páscoa, ela envolve alguma coisa que para a nossa natureza humana e para a nossa realidade não é lá tão comum assim. A ressurreição de Jesus. Nós comemoramos no Natal o nascimento, nós comemoramos na Páscoa a ressurreição de Jesus, e nós comemoramos no Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e, consequentemente, também sobre toda a igreja cristã. Datas especiais que nós lembramos no primeiro semestre do ano. E hoje, finalizando este ciclo do ano eclesiástico, nós falamos sobre a Trindade. É essa a nossa dificuldade. O que é Trindade? E nós falamos constantemente sobre triuno, ou trino. Trino, é três. E o quê? Uno é um. Nós temos três e nós temos um. E aí nós dizemos, não, nós não temos três deuses, nós temos um Deus em três pessoas. Eu desafio vocês, como eu desafio a mim mesmo, e explicar o que isto significa. Ora, eu tenho anotado aqui, 1 igual a 3. Isso é a Trindade. Mas se eu lembrar do meu professor de matemática há tantos anos atrás, eu acho que eu vou ter que fazer um risquinho aqui nesse igual. Porque ele não vai concordar comigo. Ou é 1 ou é 3. Esse igual é impossível colocar. Porque na nossa razão humana, na nossa ciência humana, 1 é 1 e 3 é 3. E eles nunca poderão ser igualados. Mas Deus diz que sim. E aqui a nossa razão tem que ceder para a nossa fé. Ou nós acreditamos naquilo que Deus diz, ou nós colocamos a nossa razão acima da palavra de Deus. E evidentemente que vocês não quererão fazer isto.
Então, o que nós colocamos aqui é aquilo que não está na Escritura Sagrada. Aliás, não está de forma formulada, definida. Mas todos nós sabemos que a Escritura Sagrada nos diz que nós temos um Deus. Um Deus. Mas a própria Escritura Sagrada nos diz que nós temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E isso na nossa razão humana se contradiz. Não é possível igualar. E é isto que eu citei no início, de que é impossível nós falarmos e explicarmos e entendermos sobre isto. É verdade que na mitologia, as mitologias das várias culturas, nós temos o politeísmo. Nós temos deuses os mais diversos. Em qualquer cultura, nós sempre temos aqueles deuses que são adorados como Deus, mas que têm o seu poder limitado. Aí nós entramos e encontramos o Deus da agricultura, a deusa da agricultura, o Deus do trovão, o Deus do mar, e assim sucessivamente. Mas eles são deuses, ou então seres poderosos dentro daquela crença de que ele tem poder sobre o mar. Na agricultura quem manda é outro. E assim sucessivamente, nós temos a deusa da fertilidade e outras coisas mais que nós podemos buscar na mitologia. Mas não é esse o caso nosso do Deus triuno. Porque esse Deus triuno não é limitado a um determinado setor da atividade humana. Ele é superior sempre. Mas nós temos, talvez, os resquícios desta mitologia na nossa crença também. Às vezes nós temos, assim, não deuses, mas entidades que representam certas atividades ou certas situações. Por exemplo, quando nós falamos dos motoristas de caminhão, ou em geral dos motoristas, quem é o protetor dos motoristas? Todos vocês sabem. São Cristóvão. É Deus? Não, não é Deus. Mas é aquele que protege. Supostamente protege os motoristas. Nós temos o santo casamenteiro, que vocês também conhecem, Santo Antônio. Ele se preocupa com arranjar casamento entre rapaz e moça. Isto são resquícios da mitologia. Na verdade, é um cristianismo folclórico. Porque, na verdade, não é bem assim. Mas no folclore eclesiástico, no folclore do povo, existe essa intenção e esse pensamento de que algumas entidades, elas têm poder, elas têm uma atividade especial destinada a certos setores. O nosso Deus triuno é três, mas é um só. Por isso o termo triuno não é bíblico. Não está, vocês leem a Bíblia de ponta a ponta e vocês vão ver que não encontramos a palavra triuno, trino ou expresso dessa forma. Mas nós temos afirmações. Nós temos a afirmação de que Deus Pai é Deus. De que Jesus Cristo é Deus. E que o Espírito Santo é Deus. Não cabe aqui agora nós buscarmos esses versículos todos, porque é um grande número.
Mas quem tiver interesse pode fazer isto. A Escritura Sagrada nos diz o que Jesus é, o que o Espírito Santo é e o que Deus Pai é. Mas não se preocupa em explicar. Isso é natural até certo ponto. Natural porque adianta explicar para uma criança algum conceito científico? Não. A criança não entende. A razão da criança não chegou lá. Ela terá que estudar ainda muitos e muitos anos para chegar lá a uma conclusão científica. Que é verdade. Mas a criança ela não consegue captar. O que somos nós diante de Deus? Muitíssimo menos do que uma criança. E por isso, adiantaria Deus explicar para nós o que é a Trindade, como a Trindade funciona? Nós não temos razão, nós não temos suficiente massa cinzenta para compreender. Mas o importante está dito. Deus diz, é assim, e nós, como seus filhos e como cristãos que somos, dizemos, é assim. Portanto, creiam nas três pessoas da Trindade como sendo Deus. Mas creiam também de que estas três são uma unidade. E por isso os teólogos, em certa forma, pretendem fazer, digamos, uma certa comparação entre ser, pessoa e essência. Dá para ter uma ideia, mas não é uma explicação completa. Uma pessoa é um ser racional que existe por si só. Eu sou uma pessoa. Cada um de vocês é uma pessoa. Somos iguais? De jeito nenhum. Mas continuamos sendo pessoa. Porque somos o quê? Somos indivíduo racional e que existe por si só. Isso é pessoa. O Espírito Santo é pessoa. Jesus é pessoa e Deus Pai é pessoa. Existem por si mesmos, são racionais e são individuais. Só que a essência deles é a mesma. A essência aqui seria mais ou menos os atributos que são dados às três pessoas da Trindade. Todas as três têm divindade, são divinos, são Deus. As três pessoas têm a mesma grandeza. Não é um maior, outro menor. As três pessoas têm a mesma bondade e amor para com a humanidade. As três pessoas têm a mesma santidade. Portanto, isso é essência. E eu repito, isso não é uma explicação que nos satisfaz plenamente. Mas é pelo menos uma ideia de que a essência de Deus é uma. As pessoas de Deus são individuais. Nós queremos explicação. O ser humano é curioso. E por isso nós muitas vezes procuramos uma explicação para aquilo que não tem explicação. E não é possível explicar o impossível. O impossível para a nossa razão humana. Mas Deus diz que é assim. Deus não dá satisfação para nós. Ele apenas diz e mostra. No texto do Evangelho que nós lemos, ou foi lido há poucos instantes, Evangelho de Mateus,
Eu quero repetir o versículo 19. Porque ele é importante, não para explicar a Trindade, mas para nos dar orientação de como nós devemos agir e reagir diante da Trindade. Diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem a Trindade aqui? E esse é apenas um dos dezenas de versículos que nos mostra isto. E ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Isto é uma coisa prática. Batizar em nome do Deus triuno, ou dessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos vocês foram batizados. Em nome de três deuses? Não, de um Deus só. Mas em três pessoas. E isso caracteriza cada um de nós. E Deus disse, façam isso. Deus não deu explicações, mas diz, faça assim. E é por isso que a igreja cristã, sem poder explicar, faz assim. Pode até inventar um nome, triuno, trino, ou coisa que o valha. Mas isso é um conceito humano. Vamos agir como Deus nos orienta a agir. Batizar, mas não só batizar, lembra o seguinte, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Aqui está o cerne da igreja cristã. Batizar em nome do Deus triuno e ensinar a obedecer tudo aquilo que foi ensinado. Veja como Deus é prático. Ele não é muito teórico. Ele poderia desenvolver aqui uma teoria a respeito da Trindade, mas não faz. Ele só diz, façam isto. E é isto que a igreja cristã deve fazer. Mas tem uma coisa muito mais importante, não, mas pelo menos assim, muito consoladora para nós. É o restante do versículo que diz assim, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não busquem explicações. Não submetam a fé de vocês a essa razãozinha tão minúscula e tão pequena, insignificante. Deixem a sua fé florir, assim como Deus espera. Pai, Filho e Espírito Santo, batizando, ensinando a guardar, vivendo aquilo que Deus nos ensina. Isto é o cristianismo. Isto é aquilo que Deus espera de nós. E a promessa é, façam isto que eu estou com vocês. Estou com vocês não apenas aqui dentro do culto, não apenas na nossa vida familiar, eu estou com vocês até o fim dos tempos, quando esse mundo não estiver mais aqui. Este Deus está conosco. Os atributos de Deus são uma bênção para nós, porque Deus Pai nos criou, Deus Filho nos redimiu, pagou a nossa culpa, e o Espírito Santo nos santifica. Olha a atividade de Deus aqui em relação a nós. E é isso que nós precisamos para a nossa salvação. Reconhecer que somos criaturas de Deus
reconhecer que Jesus é nosso Salvador e deixar o Espírito Santo agir em nós para que nós possamos viver de maneira santificada. Essa é a Trindade. Essa é a vontade de Deus. Isaac Newton. Esse nome diz alguma coisa para nós. O que ele era? Um cientista. O cientista procura estudar e descobrir as coisas. E conta-se uma história a respeito dele. Se é verdadeira ou não é, a maneira como se conta, talvez ela varia de um jeito ou outro, mas eu gostaria de contar essa história assim para que nós possamos sentir aquilo que a história quer transmitir. Conta-se que ele estava num dia de calor muito grande, à sombra de um pé de cereja, frondoso, uma sombra muito gostosa, e ele meditando sobre a criação de Deus. Ao lado dele, daquela onde ele estava, tinha uma plantação de abóboras. Ele observou aquelas abóboras grandes, bonitas, coloridas. E ele olhou para cima e viu aquelas cerejas desse tamanho assim. E ele diz, Deus não fez a coisa muito certa, não. Ele poderia ter feito um pouco melhor. Uma baita árvore dessa aqui produz uma frutinha tão pequena. E aquela aboboreira ali, insignificante, rasteira, com abóboras grandes. Parece uma certa contradição. Mas nessa meditação e tal, ele um dia estava assim muito modorrento, e ele então pegou no sono ali, um cochilozinho encostado na árvore, na cerejeira, e de repente ele foi acordado com uma cereja que caiu lá de cima e caiu em cima do nariz. Acordou. Aí diz ele, puxa vida, já pensou se fosse uma abóbora? Eu acho que Deus fez tudo muito bem, diz ele. Se fosse uma abóbora que tivesse caído em cima do nariz dele, ele estaria no hospital. Mas como foi uma cerejinha pequena, ele só sentiu. Isso mostra para nós que Deus sempre faz tudo bem, faz tudo correto, tudo de acordo com a sua vontade. E a sua vontade sempre, ela é boa para nós. E quando falamos da Trindade, então, queremos reafirmar, Deus faz tudo certo. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós achemos que a abóbora deve estar num pé de cerejeira, pé de cereja. Nós aceitarmos a vontade de Deus. Deus que nos cria, Deus que nos salva, perdoa os pecados, e Deus que nos torna santos pelo perdão que recebemos de Jesus. Esta é a Trindade. Mais que isso, nós não precisamos saber. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.